Olá, meus caros, vamos falando de fé aqui com vocês, referente à vida e à fé. Para viver, necessário é ter fé. Do contrário, fica complicado, porque você tem que acreditar em algo para manter-se animado, para que o seu trabalho dê resultado, para que você tenha saúde, para que você tenha prosperidade. Não tem como você viver sem fé. Até mesmo você dizendo que eu não tenho fé em Deus, eu não creio em nada. Você tem que ter essa fé de não crer em nada, de não ser religioso, de acordo com a religião dos homens. Então, todos nós vivemos por fé. Alguns uma fé fingida, outras pessoas vivem numa fé um pouco atabalhoada, equivocada, outros vivem uma fé verdadeira, outros vivem uma fé assim que beira a loucura, outros vivem na fé de si mesmo, na fé em outrem, no amor, no resultado, como eu já disse, na riqueza, vive com a fé que não vai morrer, que vai ter amanhã. Então, está claro que a vida e fé tem tudo a ver. Não existe vida se não tiver fé. E não existe fé se não tiver vida. Olha só que lindo. Parece uma fala bobada de criança, mas é a triste realidade. Ou a feliz realidade. Depende da interpretação. Veja bem, quem tem fé tem vida. Vida boa, equilibrada. Quem diz que não tem fé vive acreditando no imponderável, acreditando de uma maneira equivocada, no negativo. No fundo ela está vivendo de fé sem saber, mas uma fé às vezes, como eu disse também, não só equivocada, atabalhoada, invertida, mas tem a ver a fé. Por isso tem que ajustar a fé no caminho certo. E como eu estava dizendo, não tem fé se não tiver vida. Quem não vive verdadeiramente a vida, quem não busca o dono da vida, aí a gente já vai para uma questão um pouco mais teológica, não tem fé mesmo. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenhamos fé. E eu digo, essa questão de sem fé é a fé nele. A fé no autor e consumador da nossa fé, a fé no Criador. Pense um pouco. É só uma provocação filosófica, teológica, para a gente pensar da fé e da vida. Porque muitas vezes a gente fala de uma maneira ignorante. Ah, eu não tenho fé. Espera aí, depende da fé que você não tem. Talvez a fé em Deus de verdade te falte. Como o próprio Jesus disse para Pedro e os demais, homens de pouca fé, homem de pouca fé, que não conseguiu andar no mar como Jesus andou. Vamos analisar. Agora, eles tinham fé no trabalho deles, eles tinham outros tipos de fé, mas não de algo extraordinário, de milagre, de vida com Deus, transcendente. Vocês compreendem? E se a pessoa quiser experimentar a fé do modo metafísico, ela tem que fazer por onde? Pedindo a Deus força para acrescentar a sua fé, se espelhar em quem traz fé de fato, quem é usado por Deus para trazer fé. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. E Jesus disse, se não houver milagres, como crerão? Então tá aí as duas maneiras de você ter fé no Criador. Ouvir a palavra de Deus, lê-la, ou ouvir alguém pregando, ou ouvir aquilo que está vindo na sua mente que você acha que é você, mas pode ser a voz do Espírito Santo. E os milagres, porque nada é igual. Ah, eu não acredito em milagre, não vi nenhum milagre. Espera aí, você analisou todo mundo na face da terra para ver se não tem milagre? Você fez essa pesquisa? Não, né? Então você não pode dizer que não existe milagre. E para mim dizer, do modo lógico, que não existe milagre, é necessário fazer uma pesquisa. E se não tem essa pesquisa, não tem fidelidade, não tem comprovação que não existem milagres na face da terra. Existe sim. Bem como existem milagres falsos, bem como não existem milagres em alguns casos. Mas que existem milagres, existe. Tem gente que vive de uma maneira
milagrosa. Não sejamos desequilibrados, não sejamos pessimistas, ou melhor dizendo, extremistas num pensamento equivocado. E bem como num pensamento assim meio que de inocente de acreditar em tudo. Porque tem muita coisa também que não é verdade, tem muita falcatruagem por aí. Essa é a reflexão, amados. Até mais. Deixa o seu like, se inscreva nesse bendito canal, nos ajude. Deus abençoe grandemente a vossa vida.